Olá para quem estiver assistindo. Agora iremos apresentar nosso projeto integrador em parceria com a PwC. Este projeto é apresentado por Weverton Camargo, Felipe Pires, Gustavo Andrade, Matheus Amorim e Pedro Henrique, todos alunos de Ciências de Dados do quarto semestre da FATEC Cotia. Começando a nossa navegação pelo roadmap, na nossa primeira sprint, tivemos a apresentação de forma geral do projeto. A Sprint 2 foi a criação e desenvolvimento da base de dados de treino e teste. A Sprint 3 foi definição e treinamento do modelo de Machine Learning supervisionado. Na Sprint 4 foi teste e funcionamento na prática do algoritmo supervisionado. O desafio proposto pela PwC foi: temos uma base com ECF de empresas, clientes em nosso setor de techs, e acreditamos que podemos extrair oportunidades de negócios para a venda de serviços relacionados a incentivos fiscais. Queremos motivar a força de vendas a oferecer nossos serviços, argumentando que estamos usando IA para prever o que ofertar e que isso deixará o processo de venda muito mais rápido. Então, iniciamos explorando algumas ferramentas que poderíamos utilizar ao longo do projeto. O primeiro foi o Azure, que são os serviços de Cloud Azure, utilização de serviços de API da OpenAI, SQL Databases e Azure Data Factory. Depois a linguagem Python, modelar o algoritmo de Machine Learning, treiná-lo e testar o algoritmo. E também o Microsoft Excel, tendo as tratativas iniciais e visualização inicial da base gerada pela OpenAI GPT, além de ser utilizado como um Data Factory. Então, pensamos em alguns modelos de Machine Learning supervisionado. Então, alguns exemplos. Tivemos aqui o Decision Trees, que ele utiliza uma árvore de decisão para ir de observações sobre o item para conclusões sobre o valor alvo do item. Ou o Random Forest, que cria muitas árvores de decisão de maneira aleatória, formando o que podemos enxergar como uma floresta, onde cada árvore será utilizada na escolha do resultado final, em uma espécie de votação. E também o Gradient Boosting, que utiliza uma combinação de resultados de preditores fracos, com o objetivo de produzir um melhor modelo preditivo. Os preditores fracos são modelos que, quando utilizados individualmente, possuem uma acurácia abaixo do esperado. E o que seria um incentivo fiscal? O incentivo fiscal é uma redução ou isenção de impostos concedida pelo governo para incentivar atividades específicas, como investimentos, inovação, cultura ou esporte. Isso visa estimular o crescimento econômico e o cumprimento de objetivos sociais. E alguns principais objetivos esses benefícios fiscais, que seria pesquisa e desenvolvimento, parcerias com universidades e instituições de pesquisa, produção de bens e serviços de informática, como hardware, software, componentes eletrônicos e automação, redução de emissões de poluentes, promoção da cultura e esporte de cunhos sociais. Para a obtenção dos dados, utilizamos o ChatGPT, onde iniciamos o procedimento de criação da base de teste utilizando os requisitos mínimos e esse foi o resultado atingido. Lembrando que esses valores são fictícios e meramente ilustrativos. Você pode editar as informações de acordo com a sua simulação ou cenário específico. Informação sobre a base de dados. Após o ChatGPT gerar toda a nossa base de dados, iniciamos o processo de junção de todas as empresas em um único dataset, chegando a este resultado, com as informações técnicas: 1025 linhas e 27 colunas. Algumas ferramentas que iríamos utilizar. Após a obtenção de nossa base de teste, o próximo passo será a pré-processar os dados e começar os primeiros passos em nosso modelo de Machine Learning. Para isso, iríamos utilizar o SVM. E aqui está um exemplo do nosso código que foi utilizado.
Quando a gente entra mais a fundo sobre os incentivos fiscais, classificamos em 3 subgrupos, sendo eles federais, estaduais e municipais, sendo os federais enquadrados em lucros reais, como por exemplo o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o CSLL, IRRF, IPI e II. Então aqui temos alguns exemplos de incentivos disponíveis. Nos estaduais, são as empresas que se enquadram como lucro real ou presumido, e aqui o exemplo seria o ICMS, como projetos de cultura e esporte, e municipais, onde se enquadram também como lucro real e presumido, como o exemplo do ISS e IPTU, que também são projetos de cultura e esporte. E aqui temos um exemplo na prática sobre o incentivo fiscal. Então, é um exemplo meramente ilustrativo, mas que poderia acontecer. Então, uma empresa sediada na cidade de São Paulo recolhe ISS e paga IPTU, gera ICMS, tem a contabilidade baseada no lucro real e afere o lucro. Então, essa empresa pode destinar os impostos da seguinte maneira: 20% ISS mais 20% IPTU, mais 6% de ICMS, podendo ser 4% de cultura, mais 2% de esporte, mais 9% de IRPJ. Agora, a explicação do algoritmo. Então, aqui a gente apresenta os primeiros passos da construção do nosso algoritmo. Então, a primeira parte é importando as nossas bibliotecas. A segunda parte é carregando o nosso dataset. A terceira parte é convertendo as colunas categóricas em variáveis DUB. A quarta parte é convertendo a coluna cidade. E a quinta parte é convertendo o tipo de incentivo fiscal. A sexta parte é lidando com valores ausentes. A sétima parte, separando as features X e o rótulo Y. A oitava parte é dividindo os dados em conjuntos de treino e teste. Nona parte, padronização dos dados. Na décima parte, é o ajuste fino do parâmetro degree. A 11ª parte é criando o modelo Machine Learning SVM. A 12ª parte é prevendo o conjunto de teste e a gente fazendo a avaliação e precisão do modelo de Machine Learning, tendo uma acurácia do modelo no conjunto de dados de 91,8%. Agora entramos na parte sobre alguns insights. Então, aqui a gente apresenta os 5 setores com mais benefícios de incentivos fiscais. Então, os setores automotivos, aviação, serviços ambientais, imobiliário e de consultoria empresarial representa 30,4% de toda a nossa base, sendo o total de 17 setores. Então, aqui a gente traz um gráfico ilustrativo com os incentivos por setor, tendo destaque aqui para esses setores específicos e os outros incentivos representando 69,6%. No nosso próximo gráfico temos a identificação de incentivos fiscais das empresas do dataset. Então, nosso algoritmo identificou que mais de 61,9% das empresas da base conseguiram garantir entre 4 a 7 incentivos fiscais para sua empresa, tendo entre eles os que mais se destacam são Condecine e Funcine, Fundo do Idoso, Lei de Incentivo ao Esporte, Pronon e Pronas, instituições de ensino e pesquisa, sendo que 61,9% consegue obter entre 4 a 7 incentivos fiscais. Agora a gente mostra o funcionamento do modelo de Machine Learning com os maiores incentivos. Então, com base na receita líquida da empresa, podemos entender que o algoritmo utiliza como parâmetro de medida a receita líquida, ou seja, quanto maior a receita, maior o número de incentivos fiscais. Então, quando a gente tem um range
entre por volta de 540 e 701 mil, a gente tem as empresas que possuem os maiores incentivos fiscais, que ela obtém todos os incentivos, que são 11. E quando a gente vê aqui os menores incentivos, primeiro, quando uma empresa não obtém nenhum incentivo fiscal, ela está por volta do range de 150 a 300 mil. E as empresas que obtêm apenas um incentivo fiscal, ela tem um range por volta de 301 a 400 mil na receita líquida. E este é o nosso trabalho em conjunto com a PwC.